Boa noite, Brasil! Está no ar mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é a sociedade do Egito Antigo. Então fica aí, não saia daí que você vai aprender hoje como que foi a sociedade do Egito Antigo. Bom, eu começo aqui falando da civilização do Nilo. O rio Nilo nasce no Lago Vitória, na fronteira entre os atuais Quênia, Uganda e Tanzânia, e corre cerca de 6.450 quilômetros até formar um gigantesco delta que deságua no mar Mediterrâneo. Ao longo da história, as cheias anuais que se originavam na África Equatorial, local das nascentes do rio, fertilizavam as terras ao longo do seu uso, permitindo a produção agrícola. A civilização egípcia desenvolveu-se às margens do rio Nilo, graças ao trabalho intenso dos camponeses sob o domínio dos faraós. Então aqui o rio Nilo, ele nasce no Lago Vitória, e ele, na fronteira entre os atuais Quênia, Uganda e Tanzânia, ou seja, ao longo da história, as cheias do rio Nilo, as cheias anuais que se originavam na África Equatorial, local da nascente do rio. Então, aonde é que nascia o rio Nilo? Na África Equatorial. Fertilizava as terras ao longo do seu curso, permitindo a produção agrícola. Então, o que permitiu a produção agrícola no Egito foi a nascente do rio Nilo. Agora eu vou falar dos primórdios da civilização. Na época neolítica, com a revolução agrícola, as terras irrigadas naturalmente pelo rio Nilo atraíram povos de diversas etnias, oriundos do sul, do oeste e do leste. Esse processo de sedentarização ocorreu por volta de 6 a 5 mil anos antes de Cristo. As enchentes anuais do rio Nilo facilitaram a fixação das comunidades. Então, o que facilitou as enchentes anuais do rio Nilo? Facilitou a fixação das comunidades que prosperaram às suas margens. As águas da cheia traziam e depositavam grande quantidade de matéria orgânica nas terras inundadas. Essa matéria orgânica que se decompunha, transformando-se em humus, que adubava as terras, permitindo a obtenção de boas colheitas, exceto nos anos em que o volume de água era pequeno. A agricultura tornou-se a principal atividade econômica desses grupos, que desenvolveram técnicas para o aproveitamento integral das cheias do Nilo. Então, a agricultura foi um dos meios foi uma das atividades econômicas principal desses grupos, né? Que desenvolveram técnicas para o aproveitamento integral das cheias do Nilo, como a construção dos reservatórios de água. Então foi com a nascente do rio Nilo que teve o reservatório de água, que teve a construção do reservatório de água, foi com a nascente do rio Nilo, foi com as cheias do Nilo, Foi com as cheias do Nilo que teve a construção dos reservatórios de água. Dique para evitar inundação e canais de irrigação para aumentar a área de cultivo. Essas obras hidráulicas exigiam esforço coletivo, o que levou as comunidades a se agruparem. Politicamente, as comunidades organizaram-se em tribo. As tribos formaram-se em grupos maiores, que é os nomos. Os nomos, por sua vez, agruparam-se em dois reinos. No norte, o reino do Baixo Egito, que ocupava a região do Delta, e no sul, o reino do Alto Egito, no Vale do Nilo. Por volta de 3100 a.C., o faraó Menes, do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito para dominar a fértil área do Delta. Essa conquista deu origem ao Estado egípcio. Então, o que deu origem ao Estado egípcio foi a partir do momento que o faraó Menes
do Alto Egito conquistou o Baixo Egito para dominar a fértil área do Delta. Foi aí que deu origem ao Estado do Egito. Quando Menes ele conquistou o Baixo Egito, foi aí que deu origem ao Estado do Egito. E eu vou dar sequência falando do Estado e sociedade logo mais. O Império dos Faraó, depois declínio, sociedade, deuses e faraó, a lenda de Osíris, os faraó, a vida às margens do Nilo, economia, conhecimentos. É o que vem logo após. Estado e sociedade. O longo período da história do Egito, posterior à unificação feita por Menes, foi dividido em 3 grandes fases, em que reinaram diferentes dinastias. Primeiro, o Império dos Faraó. O Antigo Império vai de 3.200 a.C. a 2.000 a.C. Nesse período, os faraó, a nobreza e os funcionários estatais organizaram uma monarquia poderosa, cuja base era o poder teocrático. O faraó exercia o poder como representante de uma divindade. Destacaram-se nesse período os faraó Quéopes, Quéfren e Miquerinos, famosos para a construção das grandes pirâmides de Gizé entre 2700 a.C. e 2600 a.C. Então, o Antigo Império ele vai de 2300 a.C. a aproximadamente 2000 a.C. Nesse período, os faraó, juntamente com a nobreza e os funcionários estatais, eles organizaram uma monarquia poderosa, cuja base era o poder teocrático. O faraó exercia o poder como representante de uma divindade. Então, o faraó que era o representante de uma divindade. Destacaram nesse período os faraó. Quais foram os faraó que se destacou no Antigo Império? O Quéopes, Quéfren e Miquerinos foram famosos pela construção. Por que eles foram famosos? Por que eles se destacaram? Por causa das grandes pirâmides de Gizé que eles construíram. Entre 2400 a.C. e 2000 a.C., o poder central sofreu um processo de enfraquecimento pela ação dos nomarca, chefe dos nomos, apoiados pela nobreza. E temos também o Médio Império, que vai de 2000 a.C. a 1500 a.C. Foi marcado pela retomada do poder pelos faraó, que reorganizaram o Estado. Então, o Médio Império ele é uma reorganização, para bem se dizer aqui, do Estado, que foi marcado pela retomada do poder, onde os faraó retomam o poder e reorganiza o Estado. Entre 1800 a.C. e 1700 a.C., os hebreus migraram para o Egito em busca de melhores condições de vida. Em 1750 a.C., o país foi invadido por Hicsos, povo originário da Ásia. Eles conquistaram rapidamente o Egito porque usavam carros de guerra puxados por cavalo que não eram conhecidos pelos egípcios. No Novo Império, que vai de 1580 a.C. a 1085 a.C., aproximadamente, os faraó do Alto Egito expulsaram os Hicsos e iniciaram uma fase de conquista militares. Nesse período, o faraó Amenófis
e V promoveu uma revolução religiosa, adotando o culto ao único Deus, Atom, o disco solar. Mudou seu nome para Iknaton, servidor de Atom. Ao diminuir a influência do sacerdote, o soberano aumentou seu poder político e religioso. A tentativa de implantação do monoteísmo acabou quando ele morreu e seu sucessor, Tutankhamon, retomou o culto aos deuses tradicionais. Ramsés II Ramsés, né? Acho que é Ramsés que fala. Ramsés II, que ficou no poder por 66 anos, mandou construir grandes templos e estátuas na Núbia, atual Sudão, ao sul do Egito, além de se apropriar de outros, apagando os nomes dos faraós originais e substituindo-o pelo seu nome. Destaca-se impressionante templo de Abu Simbel, escavado na rocha do lado do Nilo. Então esse foi o Império dos Faraós, né? Agora vamos para o declínio. Aproximadamente em 1080 a.C. começa o período de declínio do Estado egípcio, que foi conquistado pelos assírios em 670 a.C. Em 662 a.C., o Egito retomou sua independência com um período de renascimento cultural. No entanto, foi derrotado pelos persas em 525 a.C., incorporado ao Império de Alexandre o Grande em 331 a.C. e finalmente foi dominado pelos romanos em 30 a.C., tornando-se uma província do Império Romano. Então, esse foi o declínio, né? É quando o Egito ele foi conquistado pelos assírios em 670. Aí em 662 a.C., o Egito retomou a sua independência, com um período de renascimento cultural. Aí ele foi derrotado pelos persas em 525. Aí ele foi incorporado ao Egito, ele foi incorporado ao Império de Alexandre o Grande, que em breve eu vou falar sobre esse cara aí, o Alexandre o Grande, só o ano que vem. E em 331, né, que foi onde o Egito foi incorporado ao Império de Alexandre o Grande. E finalmente ele foi dominado pelos romanos em 30 a.C., tornando-se uma província do Império Romano. O Egito ele se tornou uma província do Império Romano. Mas para ele se tornar uma província do Império Romano, foi um processo de conquista, né, de retomadas, né, para chegar até o ponto ideal. Então aqui, eu vou falar aqui sobre a sociedade. Aqui é muito extenso, porque vai falar de muitos personagens que envolveram a sociedade, né? Entre eles, a gente tem sacerdote, temos nobres e escriba, temos soldados, artesãos, camponeses, escravos, que é o que eu vou falar agora. A população egípcia era organizada em classe. No topo da hierarquia social estava o faraó. No topo estava o faraó, senhor de tudo que era produzido na terra. O faraó, gente, para você que não sabe o que é faraó, entendeu? Para você que tem uma dificuldade, né? Eu estou falando de faraó aqui, você deve estar se perguntando, mas o que é faraó? Faraó é aquele que é o senhor de tudo que era produzido na terra do Egito. Então o faraó ele é um senhor, e por ele ser o senhor, ele está no alto, no topo. Olha para minha mão, gente, olha para minha mão. Os sacerdotes formavam a câmara social mais elevada e mais culta. Eram responsáveis pela transmissão dos conhecimentos e pelas práticas religiosas. Então os sacerdotes, eles eram eles que eram os responsáveis pela transmissão dos conhecimentos e pelas práticas religiosas, né?
Além das terras doadas pelo faraó, os sacerdotes também recebiam doações dos nobres e da população em geral, para intervir favoravelmente junto aos deuses. Os sacerdotes eram personalidades influentes em suas comunidades e preservavam a profissão para seus filhos. E eu tenho uma foto aqui do Ramsés Nakati, sacerdote de Amon. A rigidez e a impassibilidade são características da arte egípcia derivadas da tradição religiosa. A escultura em alabastro do século 7 a.C. Olha aqui a figura do Ramsés Nakati, que é um sacerdote de Amon. Olha só. Os nobres eram altos funcionários do Estado, que auxiliavam o faraó na administração, na defesa e no comércio exterior. Recebiam alto salário e viviam cercados de luxo e conforto. Os nobres, eles viviam eles auxiliavam os nobres, eles eram altos funcionários, os nobres, né? E eles auxiliavam o faraó na administração, na defesa e no comércio exterior. Recebia altos salários e vivia cercado de luxo e conforto, né? Os nobres. E os escribas? Os escribas eram os que aprenderam a ler e a escrever e ocupavam os cargos de funcionários na administração do Estado. Os escribas eram aqueles que aprenderam a ler e a escrever. Daí, tornando-se os executores das ordens do faraó. Os escribas, eles se tornaram executores das ordens de faraó. Eles obedeciam, né, às ordens de faraó. Daí provinha o prestígio de que desfrutavam, eram eles que conferiam os rebanhos e a produção agrícola e coletavam os impostos. Eram os escribas que conferia os rebanhos, para ver se está tudo certo, se não está faltando, né, nenhum animal. A produção agrícola, né, área de cultivo e tudo mais, e coletava os impostos. Dominar a escrita egípcia, principalmente os hieróglifos, a escrita oficial era muito difícil. Os hieróglifos eram desenhos, os ícones, mas cada ícone poderia simbolizar um significado ou um som, dependendo da situação. Além disso, ao longo da história egípcia, hieróglifos novos surgiam e os antigos caíam em desuso. São conhecidos cerca de 6.000 hieróglifos, mas isso não significa que todos foram utilizados ao mesmo tempo. A média, por período, era de menos de 1.000 hieróglifos, ou seja, o escriba dominava quase 1.000 ícones com diferentes som e significado. E agora eu vou falar aqui um pouco sobre os soldados, que é muito importante. Eles eram geralmente mercenários recrutados no estrangeiro, que recebiam lotes de terra e estavam presos a serviço do faraó. Para manter o equilíbrio das atividades produtoras, evitava-se o recrutamento de camponeses para o serviço militar. Então, os soldados, eles recebiam lotes de terra e eles estavam presos a serviço do faraó, né? Que o faraó contava muito com os soldados. E tem os artesãos. Pertenciam à câmara inferior, mas viviam mais próximo dos ricos, para os quais trabalhavam e em condições melhores do que os camponeses, que
que ficava só no campo. E o artesanato era diversificado e elaborado. Os bons artesãos eram bastante requisitados e abriam oficinas próprias. Haviam olheiros, pedreiros, pintores, escultores, ourives, tecelões, vidreiros, carpinteiros, cesteiros e padeiros. No entanto, o faraó e os templos controlavam as oficinas de alto luxo, destinadas às elite, como as oficinas de joia, de tecido de linho, os móveis folheados a ouro, de escultura e pinturas refinadas, de objetos de vidro e pratos de fumaça, e pratos de faiança da mais alta qualidade. Então, os bons artesãos, eles eram os bons artesãos eram bastante requisitados, né? E abriram oficinas próprias. Havia oleiros, pedreiros, pintores, escultores, ourives e tudo mais. Temos também aqui, e claro, né, os artesãos eles pertenciam à camada inferior, ou seja, eles viviam mais próximo dos ricos, né, os artesãos. Diferente dos camponeses, que são os pobres, né, que viviam no campo, embaixo do sol, na luta e tudo mais. Os camponeses felazes trabalhavam exaustivamente nos campos, tá vendo? É o que eu acabei de falar. Os camponeses trabalhavam exaustivamente nos campos. Era muito ruim, né? Ficava ali no sol, né? O dia todo ali na luta. Era muito cansativo a vida de um camponês no campo. Era muito cansativo, né? Era uma vida dura. E logo após o fim das enchentes, eles semeavam e irrigavam as culturas e faziam a limpeza das plantações até a colheita. Então eram os camponeses que faziam a limpeza das plantações e das colheitas. Era eles que trabalhavam nesse ramo de cultivo aí. Após a colheita, pagavam os impostos ao faraó ou aos donos da terra, nobres ou sacerdotes. Sobrava pouco para a família camponesa e todos os anos eles também eram obrigados a trabalhar em obras estatais, como conserto de canais de irrigação ou obras monumentais, como palácio ou túmulo. Olha só, os camponeses, eles não só trabalhavam no campo, como também em obras. Eles também trabalhavam como conserto de canais de irrigação, obras monumentais e também palácios ou até túmulos. E os escravos? Eram minoria na sociedade. Eram mais numerosas em períodos de guerra, já que quase todos eram prisioneiros. Os escravos eram caros e apenas a nobreza utilizava seus serviços, porque a nobreza que tinha, né? Então só a nobreza que utilizava os serviços do escravo. O escravo só era bem. O escravo, ele só era. O escravo era caro, né? E era minoria. Por quê? Porque o escravo era mais numeroso, a quantidade, no período de guerra. Porque eles serviam como prisioneiros. Os escravos se serviam como prisioneiros. Eles eram prisioneiros. Bom. E aqui, continuando, deuses e faraós. Os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam em numerosos deuses, reminiscência dos tempos em que viviam em comunidade agrária, independentes, anteriores à unificação do império. A divindade mais popular era Osíris, que segundo a mitologia egípcia, teria sido rei na região do Delta, e ensinado aos camponeses o cultivo da terra. Era o deus do Nilo. Então Osíris era o deus do Nilo. E
Os egípcios, eles eram politeístas. Politeísta é uma pessoa que acredita em mais de um Deus, assim como o católico, acredita em mais de um Deus, né? E com todo respeito, tá, gente? Com todo respeito, mas politeísta é uma pessoa que acredita em mais de um Deus. Então, os egípcios acreditavam em mais de um Deus. E o monoteísta? Eu, por exemplo, né? Eu sou monoteísta, antes que vocês me critiquem. Ah, o Fred fica falando de deuses. Eu falo porque a história fala, mas eu sou monoteísta, tá? Eu acredito só em um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, gente, politeísta, aquele que politeísta é que acredita em mais de um Deus. É uma pessoa que acredita em mais de um Deus. Politeísta. Monoteísta acredita só em um. Só em um Deus. Os egípcios eram politeístas e eles, Osíris, ela era uma deusa do rio Nilo. Ou seja, agora eu vou mostrar para vocês a foto dela. No mito, não quer dizer que não quer dizer que é verdade, tá, gente? Não é uma coisa assim verdade, é um mito. No mito de Osíris e Ísis, a morte e a ressurreição de Osíris significariam as inundações periódicas do Nilo. Vou mostrar para vocês a foto no mito de Osíris a Ísis. Olha só a foto dela. Essa aqui, ó. É Osíris. Então vamos lá. Aqui agora eu vou falar uma renca de deuses. A lenda de Osíris. Os egípcios acreditavam que no início de tudo existia apenas as águas escuras do caos. Até que uma montanha surgiu. No alto da montanha apareceu Atum, o primeiro deus. Atum tossiu e surgiu Shu, o deus do ar. Tossiu novamente e surgiu Tefnut, a deusa da umidade. Shu e Tefnut tiveram 2 filhos, Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Geb e Nut tiveram 4 filhos, Osíris, Ísis, Sete e Neftis. Osíris era o deus da terra e Ísis era sua esposa. Sete, que tinha muita inveja de Osíris, matou o irmão. Despedaçou seu corpo e jogou os pedaços por todo o Egito, auxiliado por Anubis, o deus chacal, que farejou os pedaços de Osíris. Ísis encontrou todos os pedaços. Anubis uniu-os com faixa, surgindo a primeira múmia. Então a primeira múmia surgiu quando Ísis encontrou todos os pedaços, né? E Anubis uniu com faixa, e aí onde surgiu a primeira múmia. Ou seja, Sete, que tinha muita inveja de Osíris, matou o irmão. Bom, nesse caso, Geb e Nut tiveram 4 filhos. Osíris, Ísis, Sete e Neftis. Osíris era o deus da terra e Ísis... então, gente, Sete, que tinha muita inveja de Osíris, matou o irmão. Né? Ou seja, Sete matou e Sete tinha muita inveja de Osíris. Aí ele matou Osíris. Porque a morte e a ressurreição de Osíris significariam as inundações periódicas do Nilo. Então Sete, ele tinha muita inveja de Osíris. Então Sete matou seu irmão Osíris, né? E
E aí despedaçou o seu corpo e jogou os pedaços por todo o Egito. Auxiliado por Anubis, o deus Chacal que farejou os pedaços de Osíris, Ísis encontrou todos os pedaços. Anubis uniu-o com faixa, surgindo a primeira múmia. Com a ajuda da irmã Néftis, Ísis ressuscitou Osíris, que foi para o mundo subterrâneo, e Sete ficou em seu lugar na terra. Ísis teve um filho de Osíris, Horus, o deus falcão, que voava sobre o Egito e representava o sol nascente. Quando Horus ficou adulto, derrotou Sete, mas os deuses decidiram que Horus seria o deus do Baixo Egito e Sete seria o deus do Alto Egito. Osíris continuaria como o deus do mundo subterrâneo ou o deus dos mortos. A lenda de Osíris é uma lenda, não quer dizer que é verdade. A lenda de Osíris explica as origens da prática da mumificação e a crença na vida após a morte. Segundo essa crença, a alma deveria retornar ao corpo porque para que vivesse no mundo dos mortos, um mundo que era um Egito ideal, sem fome nem desconforto, dor ou aborrecimento. Os egípcios acreditavam que a alma do morto seria admitida no reino de Osíris. De tempos em tempos ela voltaria ao corpo, que deveria ser conservado. A sobrevivência da alma estava estreitamente ligada à do corpo. Para isso, os egípcios desenvolveram as técnicas de mumificação e criaram túmulos de pedra, feitos para durarem milênios. Foi aí que surgiu o túmulo de pedra, né? Os túmulos continham representações e objetos da vida terrena, né? E foi aí também que surgiu as múmias, né? Foi quando o corpo de Osíris foi encontrado por Ísis, né? Ísis encontrou todos os pedaços de Osíris que estavam espalhados por todo o Egito. E aí Ísis encontrou todos os pedaços de Osíris. Foi Anubis que uniu Osíris com faixa. Né? E foi aí que surgiu a primeira múmia. Então é isso, gente. Agora eu vou falar aqui continuando, né? Os faraó. Os maiores e mais importantes túmulos egípcios pertenciam aos faraó. Esses túmulos evoluíram das mastaba, que tinham forma de tronco de pirâmide, para as grandes pirâmides e, por fim, para os hipogeus, construções funerárias subterrâneas ou escavadas na rocha. Havia uma preocupação em proteger os tesouros que eram colocados nos túmulos contra ladrões de sepultura. A religião era a base do poder político do faraó. Ele era considerado filho do deus Amon-Ra. Não havia separação entre o poder político e religioso. O faraó possuía poder teocrático, um poder dito divino, que fundia funções político-administrativas com funções religiosas, como a de supremo sacerdote de Amon-Ra. Ao faraó cabia o controle do cultivo e das obras às margens do Nilo, e também o comando do exército, da justiça, das minas, dos celeiros e dos templos. É o faraó que comandava todo o Egito, tá, gente? Então, por isso que a sua sepultura era uma das maiores e mais importantes, tá? Então, de todos os túmulos que tinha no Egito, de todos os túmulos, o túmulo maior era o do faraó, quando o faraó morria. Tamanho poder possibilitou uma concentração de forças para a construção de gigantescos templos e monumentos funerários, como as pirâmides. Então, com o tamanho poder que Faraó tinha, possibilitou uma concentração de quê? De forças para a construção de gigantescos templos e monumentos funerários, que eram as pirâmides. Milhares de trabalhadores egípcios, recrutados entre os agricultores e artesãos, foram os responsáveis pela construção do símbolo do poder do faraó.
Então, os agricultores artesãos foram os responsáveis pela construção da pirâmide, que é do poder do faraó. E agora eu vou falar aqui, a vida às margens do Nilo. Como que era a vida às margens do Nilo? A vida dos camponeses do Egito era regulada pela cheia e vazante do Nilo. O começo do ano egípcio era em junho, a estação da cheia. Quando as inundações eram abundantes, a população orava e agradecia aos deuses, principalmente ao deus Hapi, que representava o próprio Nilo. Durante a cheia, os campos ficavam inundados e os camponeses eram convocados para trabalhar em obras do Estado. Em setembro, eles começavam a arar os campos para misturar o humus, a lama fértil que o Nilo deixava sobre o solo. O trabalho deveria ser feito assim que as águas baixavam, senão o sol ressecava o humus. Depois de arar, era a hora de semear, as sementes eram jogadas na terra e os porcos ou cabras soltos no campo ajudavam a afundar as sementes de cevada, trigo, lentilha, pepino, cebola e frutas como melancia e melões. O linho utilizado para fazer tecido demorava 1 ano para ser colhido. Cevada e trigo eram colhidos em 3 meses. Então, gente, foi com a vida às margens do Nilo, né, que teve todo esse processo de cultivo, né? Como, por exemplo, porque lá, né, as margens do Nilo, depois de arar, era hora de semear, que as sementes eram jogadas na terra e os porcos ou cabras soltos nos campos ajudavam a afundar a semente, né? Então, o linho utilizado para fazer tecido demorava 1 ano para ser colhido. Cevada e trigo eram colhidos em 3 meses. Na segunda estação do ano, de outubro a novembro, as terras ficavam irrigadas, com as águas de inundação e armazenadas em canais. Nos campos distantes dos canais, a água era retirada com chadufe, instrumento utilizado até hoje pelos camponeses do Egito. Em março, começava a terceira estação, a estação da colheita. A colheita deveria terminar antes de junho, o auge do verão. Nessa estação, os camponeses aproveitavam que os canais estavam praticamente secos para consertá-los e deixá-los preparados para a próxima enchente. Se as cheias do Nilo não fossem abundantes ou ocorressem praga, como nuvens de gafanhoto ou ataque de ratos do campo, ocorriam os temidos períodos de fome e milhares de pessoas morriam, principalmente os camponeses. Os camponeses, em geral, eram muito pobres, trabalhavam no limite de suas forças, alimentavam-se de pão de trigo, cebola, peixe e cerveja. Então os camponeses, já bebiam. Ou seja, com o mínimo que conseguiam depois de pagar as taxas que deviam pelo uso da terra. Viviam em casebres com pouca mobília, construídos com barro e palha com buraco no teto para a saída da fumaça. As classes mais favorecidas estabeleciam em vilas e casas, tinham móveis de madeira nobre e eram decoradas com tapete, vasos de vidro e outros objetos de adorno. Alimentavam-se de carnes, fruta, vinho, cerveja e bolo, uma variedade de alimentos não acessível aos camponeses. Vestiam-se com tecido fino e se enfeitavam com perucas e com joias de ouro, prata e pedras semi-preciosas. Homens e mulheres usavam cosmético e um óleo para proteger o corpo do sol. Essa era a vida às margens do Nilo. E agora, gente, eu vou dar uma levantada, né? Vou levantar um pouco, dando sequência. Então vamos lá.
Economia. A base da economia egípcia era a agricultura, possível graças às condições favoráveis do vale do rio Nilo. As terras pertenciam nominalmente ao faraó. Então as terras pertenciam ao faraó, né? O comércio externo desenvolveu-se a partir de 2000 a.C., com Creta, Fenícia, Palestina, Síria. Os egípcios exportavam trigo, tecidos de linho e cerâmica. Importavam metais preciosos, marfim e madeira. Não cunhavam moedas. O comércio local era feito à base de troca, mas nas transações mais complexas utilizavam argola de ouro e cobre com peso fixo. Encontra-se aí o início de um sistema monetário, que é a base da troca, né? É a base da troca. O transporte de mercadoria para o exterior era realizado em barco, a remo ou a vela. A parte terrestre era feita em caravana de camelo ou asno. Outra atividade econômica importante era a manufatura. As oficinas ocupavam um número considerável de trabalhadores e produziam cerâmica, vidro e tecido. Para a indústria têxtil, empregavam o linho. O Estado controlava a economia. Quem controlava a economia era o Estado. Era efetivamente o grande agente econômico do período. Atuava na construção de túmulos, templos, edique e canais, bem como na exploração das pedreiras e mina. Durante o Novo Império, em decorrência da política expansionista, que exigia mais gasto, intensificou a política do controle do Estado. Toda a produção estava voltada para prover o governo de condições para realizar suas conquistas territoriais. Então, assim que funcionou a economia, né? A base da economia egípcia era a agricultura. E o transporte das mercadorias era feito para o exterior, era realizado em barco, a remo ou a vela. E outra atividade econômica que foi muito importante era a manufatura. As oficinas ocupavam um número considerável de trabalhadores e produziam cerâmica, né? Vidro e tecidos. Para a indústria têxtil, empregavam linho. O Estado, que nem eu falei, o Estado ele era o Estado que controlava a economia. E é isso. E para encerrar, eu já vou falar aqui, para encerrar, conhecimento. Quais eram os conhecimentos do Egito, né? Que foram transmitidos e obtidos no Egito. Os egípcios aprenderam a registrar todas as suas conquistas. Desenvolveram em um sistema de escrita, que inicialmente era composto de sinais pictográficos, ou hieróglifo, que representavam objetos e depois sílaba. Foram os precursores do alfabeto, que mais tarde foi inventado e difundido pelos fenícios. Então, quem inventou e difundiu o alfabeto foi os fenícios. Os egípcios foi o seu modo, o egípcio, o sistema de escrita do Egito, do egípcio, era sinais pictográficos, né? E hieróglifos. Era esses os meios que eles usavam para a sua escrita, né? Era assim que os egípcios escreviam e registravam todas as suas conquistas. Era com sinais pictográficos e hieróglifo.
Escreviam principalmente sobre papiro, produzido de uma planta de mesmo nome, comum nas margens do Nilo, mas também sobre linho e couro, além dos textos esculpidos na pedra. A ciência estava voltada para a realização prática, como determinar a época da cheia do Nilo, construir canais de irrigação e dique para represar a água, projetar os monumentos como templos e pirâmides. Isso originou o desenvolvimento da astronomia e da matemática. Os astrônomos egípcios criaram um calendário solar com a divisão do ano em 12 meses de 30 dias, acrescidos de 5 dias a cada ano. Identificaram estrelas fixas no céu como Sírio, que provavelmente serviu de referência para a elaboração do calendário. Na matemática, lançaram as bases da aritmética e da geometria. Executavam as operações aritméticas de adição, subtração e divisão. Realizavam a multiplicação através de somas sucessivas e estabeleceram formas de calcular as áreas dos triângulos, dos retângulos e dos hexágonos. Então, foram quem? Quem inventou a astronomia, a matemática e todas essas formas de resolver a matemática, né? Resolver os cálculos matemáticos, veio de quem essa ideia? Dos egípcios, né? Bom, na verdade, quem deu origem à matemática, à astronomia, foi os astrônomos egípcios, né? Não era qualquer um egípcio que... Não, eram os astrônomos egípcios. Na matemática, lançaram as bases da aritmética e da geometria. Ah, já falei. Em função da prática da mumificação, eles conseguiram avanços consideráveis na medicina, como no tratamento das doenças com o uso de ervas medicinais e no desenvolvimento de procedimentos cirúrgicos. Conheciam a importância do coração e do funcionamento do organismo e fizeram o primeiro tratamento sobre o preparo dos medicamentos. O talento artístico dos egípcios expressava-se nas grandes obras arquitetônicas como os templos dedicados aos deuses. O templo representava a casa ao Deus, que ele visitava quando aparecia na terra. No interior dessa edificação existia uma câmara que guardava a estátua da divindade, lugar permitido somente aos sacerdotes. Os templos mais grandiosos foram erguidos em Luxor e Karnak. As paredes eram ornamentadas com pinturas e figuras em relevo. Na literatura, destacam-se os textos de caráter religioso, como o Livro dos Mortos. Havia também obras de caráter pedagógico, tanto com orientações de ordem moral, como ensinamentos do escriba Ani, quanto de ordem política, que é o caso de ensinamentos de Ket III a seu filho Merikari. Os contos populares, como a satira dos ofícios, os romances, como as aventuras de Sinuré, e relatos folclóricos, como o conto ai, meu Deus, a letra é muito pequena. E relatos folclóricos, como o conto do camponês, proliferaram a partir de 2000 a.C. E a música também fazia parte da vida desse povo, que no caso é o egípcio, né? Muitas atividades eram enriquecidas com apresentações musicais. Possuíam instrumentos de corda, que é a harpa, de sopro, flauta, né? E de metal, trombetas. Então, pessoal, esse foi
tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. E hoje é sexta-feira, né? Já acabou a semana, muito obrigado pela sua audiência. Curtam bem o final de semana, tá? Eu desejo a todos um ótimo sábado, um ótimo domingo. Bom final de semana a todos. Eu fico por aqui, mas eu volto. Segunda-feira eu estou de volta para todos vocês. Então, um bom final de semana e até segunda. Tchau!